Você vê muito isso em Juízes. De novo fazia o que Deus reprove, Deus entregava nas mãos dos inimigos. Novamente fazia o que Deus reprove, Deus os entregava novamente nas mãos dos inimigos. Aí eles se arrependiam e buscavam o socorro de Deus. De novo Deus os entregava nas mãos dos inimigos. E ficava esse ciclo aí que não para. Tudo que você fizer, faça com quê? Você já prestou atenção que tudo que você coloca pouca força, o resultado não é o que você quer? Não é o que você espera? Tudo que a gente coloca pouca força, o resultado está longe de ser aquilo que nós gostaríamos de ter. Só existe uma maneira de você alcançar um resultado que você quer, com todas as tuas forças, é colocando força, e muita força. Inclusive, o que nós vamos falar hoje é bastante pertinente. Hoje nós estamos falando sobre esse tema aqui, ó, a fortaleza dos Jebuseus, o coração do reino. E esse texto é muito, muito interessante. Lembre-se que nós não contamos histórias bíblicas, não conto histórias bíblicas você estuda em casa. Quando você quiser saber história, você estuda em casa. Só tem uma função aqui, e essa é que você tem que estar atento para pegar o Espírito. É uma transferência de Espírito para você. É uma transferência de Espírito com unção para você. Porque história por história não muda a vida de ninguém. História por história, todas são lindas, são maravilhosas, mas a gente pode assistir, participar de uma reunião, dizer, uau, que palavra! Mas a pergunta é, quais as decisões que ela o levou a tomar? Quais as mudanças aconteceram? Quais as decisões que você toma? É isso que vai gerar o resultado. 1 Samuel nem faz parte, é um resgate de ontem. Levanta o pobre do pó, desde o esterco exalta o necessitado. Diga comigo, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Salmo 113, versículo 5, é quase uma repetição. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Você vê por que ele se curva para ver o que está nos céus? Porque ele está acima dos céus. Que do pó levanta o pequeno, diga comigo, do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado para fazer assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Você sabe que Hebreus tem uma passagem bíblica que eu gosto demais. Hebreus 11, a partir do 34, que diz que pela fé os antigos alcançaram promessas e conquistaram reinos, pela fé. Olha que palavra. Pela fé alcançaram promessas e pela fé conquistaram reinos. Que coisa linda, Deus levanta o pequeno, pode ser do esterco,
como está em 1 Samuel, pode ser da merda, pode ser do pó. Para fazer o quê? Assentar-se em meio aos príncipes. Um lugar de honra. Deus coloca assentado em meio aos príncipes, em lugares que nós nunca imaginamos. Olha que coisa linda. Sentar-se em meio aos príncipes. Essa é uma oração que você tem que fazer. Essa é uma oração que você deve buscar. Para começar, ela já começa aqui, né? Vou fazer como eu fiz hoje de manhã. Olha para quem está do teu lado e fala: boa noite, príncipe. Já tem um príncipe aí. Já tem uma princesa aí. Alteza, Tiago? Já tem uma alteza aí. 1 Samuel 16:1 diz: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Quer dizer, Deus instruiu Samuel a parar de se lamentar e ir para Belém a fim de ungir um dos filhos, ou seja, ungir Davi. Aqui tem uma direção muito interessante para nós. Você vê que, embora Samuel ele tivesse triste porque Deus rejeitou Saul como rei, o Senhor dá uma direção. Disse: olha, chega de luto, é preciso seguir em frente, seguir com propósito, mesmo quando ele exige, né, mostrando aí, Deus mostrando o fim de uma era. Você sabe que nós precisamos estar muito atento àquilo que aconteceu, que não gostaríamos que tivesse acontecido, que vivemos que não gostaríamos de ter vivido, que passamos que não gostaríamos de ter passado, mas aconteceu. E aí, há uma lição muito importante aqui: não sofra por aquilo que Deus já rejeitou, ou seja, não permaneça preso àquilo que Deus deixou para trás. Às vezes é só nós que nos deixamos. O Senhor estava dizendo assim: olha, pare de se culpar e siga em frente. Vai ungir coisas novas, vai viver coisas novas, vamos seguir no propósito, vamos embora, vamos para frente. O que acontece? Muitas vezes nós ficamos parados nos lamentando, chorando, nos vitimizando, ou lamentando aquilo que aconteceu, e Deus é muito claro, muito objetivo. Você já viu que a coisa mais difícil que tem, a maior armadilha do homem é a sua mente, né? A mente não deixa ir para frente, fica sempre parada ou olhando para trás, nos lamentando, vivendo aquilo que já não deveríamos nem estar nos lamentando mais. Então, nós precisamos ser práticos como Deus direcionou. É o seguinte: para de se lamentar. Até quando você vai chorar? Está aqui, ó. Até quando você vai chorar? Até quando? Até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Enche o chifre de óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Quer dizer, vai lá, vai ungir algo novo, que é o que nós deveríamos fazer. É o que nós deveríamos fazer. Parar de lamentar o que já foi, o que passou, o que Deus disse: olha, isso aí já virou, isso aí já é passado, isso aí não faz mais parte da tua vida, olha para frente. Quer dizer, a vida é como uma escada, não dá para levar tudo, né? Nós precisamos discernir aquilo que nós precisamos deixar para trás e seguir, sermos objetivos. Eu tenho uma coisa muito boa comigo, sabe? O senhor é perfeito? Não, mas eu não lamento, eu sou rápido.
Se eu fiz o que eu não tinha que ter feito, já fez, acabou. Agora, ajusto, acerto e daqui para frente. Você fica remoendo? Não, não remoou nada. Rápido. Errou? Errou. Falhou? Falhou. Fez o que não devia? Fiz. E agora? Agora eu me ajusto. Se é um erro, peço perdão, conserto e bola para frente. Vamos seguir. Quem está entendendo? Êxodo 23, 23. Meu anjo irá à frente de vocês e fará chegar à terra dos amorreus. Diga comigo, meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra. Vamos lá, diga comigo, dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus. Diga, eu os exterminarei. Primeira coisa, eu quero que você preste muita atenção nisso, para a gente trazer isso para a nossa realidade e ter discernimento daquilo que, como Deus trabalha. Meu anjo irá à frente. Esse anjo, com letra maiúscula, é a prefiguração do próprio Cristo. Mas eu vou tirar o Cristo e vou deixar o anjo. O anjo está indo com vocês, está indo à frente de vocês. A terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, eu os exterminarei. Se o anjo está indo à frente, e a promessa de exterminar, era a vitória certa. Concorda? Sim ou não? Pô, estou mandando um anjo com você, o anjo está indo com você, o anjo está indo na frente. E por que cita todas essas nações? Porque está mostrando uma vitória completa. Não é eu vou exterminar os hititas, mas não os ferezeus, os amorreus, mas não os cananeus. Não, é 7. Eu vou exterminar tudo. Agora, esse episódio, olha o que mostra. Não sei se vocês se lembram daquela referência bíblica, que o rei Joás, ele vai até o profeta Eliseu e pergunta ao profeta Eliseu, né, sobre se ele iria vencer uma guerra. Aí o profeta Eliseu vem e diz assim a ele: abra a janela, pega o arco e pega uma flecha, atira essa flecha. Quando você atirar essa flecha, faz uma declaração. Diga comigo, essa é a flecha da vitória. Ele pegou a flecha, lançou e declarou: essa é a flecha da minha vitória. Aí Eliseu vem, o profeta diz: pega a flecha e golpeia o chão com essa flecha. Ele vai e golpeia 3 vezes e parou. O que Eliseu falou para ele? Você deveria ter golpeado mais vezes, mas porque você golpeou apenas 3 vezes, você vai vencer 3 vezes. E foi 3 vezes que ele venceu. 3 vezes, diga comigo, não é vitória completa. Presta atenção. O que o senhor quer dizer com isso? Às vezes a gente quer uma vitória completa parando no meio do caminho. Às vezes a gente quer uma vitória completa fazendo as coisas pelas metades. Às vezes a gente quer a vitória completa vou até um nível em oração, eu vou até um nível em ação, mas eu paro de fazer aquilo que estava me levando à vitória. Não tem jeito, não tem vitória completa assim. Não tem, o problema sou eu. Eu não tenho atitudes contínuas. Eu não sou perseverante. E eu preciso tratar isso, porque o anjo estava aí na frente. E agora, presta atenção que eu vou detalhar, tá? Eu vou detalhar. Juízes 15, sem te contar a história. Vou trazer para a tua vida, vou trazer para a nossa realidade hoje, porque hoje nós temos promessas de conquista. Por que não conquistamos? É falta da bênção de Deus? É falta da direção de Deus? Não, muitas vezes não. Deus já disse que exterminaria, Deus já disse que entregaria nas nossas mãos? Sim.
Mas por que não conquistamos? Vamos descobrir. Os descendentes de Judá, diga comigo, não conseguiram expulsar os jebuseus, que viviam em Jerusalém. Até hoje os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Não conseguiram por quê? Por que não conseguiram? Conquistaram até um ponto, mas não seguiram. Inclusive teve uma advertência a eles. Uma advertência que eles estavam negligenciando a posse da terra que Deus havia dado. Até quando vocês vão negligenciar a posse? Até quando vocês vão negligenciar e não vão lá tomar posse? Não conseguiram. Quer dizer, a incapacidade de expulsar mostra uma falha de cumprir totalmente a ordem de eliminar os cananeus. De seguir. Não conseguiram. Talvez, você vê em outras palavras, poderia dizer assim, não conseguiram. Eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor, eu fiz o que eu pude. Será, gente? Você sabia que é muito comum, às vezes quando uma pessoa senta com a gente, não só vocês como membros numa clínica, num atendimento, você perguntar assim, espera aí, você fez o melhor que você podia? Você fez isso? Você fez isso? Você fez isso? Não, eu sei que eu poderia ter feito, mas eu não fiz. Eu poderia fazer melhor, mas eu não fiz. Eu poderia ter perseverado mais, mas eu não perseverei. Eu sei. Então por que nós não fazemos? Por que nós não colocamos a força que nós podemos colocar para viver aquilo que nós dizemos que nós queremos viver? Começando pela parte espiritual. Deixa eu te ensinar uma coisa sobre a parte espiritual. Você sabe que quem manda não é esse que está aqui, não é esse que está aí que eu estou olhando, né? Você sabe disso, né? Você sabe que esse aí que você está vendo e esse aqui que você está vendo, esse aqui, ó, esse que você está vendo aqui come arroz, feijão, carne, ovo. Para manter esse corpinho bonitinho que você está vendo aqui. Mas esse corpinho, a força do braço, me leva aonde a força do meu braço me permitir. Agora, o verdadeiro Maurílio que está aqui dentro, que é esse que você não vê, ele se alimenta da palavra, ele se alimenta. Essa é a única fonte de alimento dele. O Espírito que está nessa palavra vem e alimenta o meu espírito. Fortalece o meu espírito, alimenta a minha fé. A minha fé me dá poder para vencer no mundo espiritual. A minha fé me faz acreditar no que boa parte das pessoas não acreditam. A minha fé me faz romper aonde muitos param. A minha fé me faz ir além, porque o homem interior, ele é mais forte do que o homem exterior. Não adianta você ser um gigante por fora e um anão por dentro. Às vezes a gente é um gigante por fora e um anão por dentro. Então eu preciso colocar para dentro aquilo que vai me impulsionar. Porque tem dias que você não está com vontade de levantar, tem dias que você não está com vontade de fazer nada. E a tua fé que te move e diz assim, levanta, vai, rompe, vai além. Deus tem promessas para você, vai tomar posse. Luta porque você vai vencer. Essa situação não pode vencer, esse desânimo não pode vencer, esse problema financeiro não pode vencer. Luta porque você vai vencer. Não cede às suas emoções. Não ceda às suas emoções, porque ela vai te sabotar.
Deixa eu fazer uma escalada com vocês. Primeira leitura que eu fiz com vocês, fiz no livro desse, se você prestou atenção, foi aonde? Aonde? Hã? Ok, não, então esquece Samuel. Segunda, então. Vocês estão muito obedientes. Hã? Êxodo 23, 23, do anjo, tá? Do anjo, ok? A primeira coisa que você escutou foi: o meu anjo irá à frente de vocês, fará vocês chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, eu os exterminarei, ok? Correto? Subimos para Juízes. Juízes é a conquista da terra prometida. Está aqui, os descendentes de Judá não conseguiram. Mas não conseguiram por quê? Tinha um anjo, tinha graça, Deus entregou, por que não? É culpa de Deus ou culpa deles? Vou subir. Vou chegar em Juízes. Juízes 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Vamos lá, em voz alta. Eu entreguei a terra em suas mãos. Tá claro? Tá aqui, ó, mais uma. A terra estava entregue, indicando que a vitória dependia da obediência e ação e não da estratégia ou da força do próprio braço. Mas Benjamim, Manassés, Efraim e outras tribos falharam em tomar posse total dos seus territórios. Tomaram posse de uma parte e deixaram a outra. Foram até um ponto e não desapossaram, permitindo que os inimigos permanecessem no meio deles. Sabe o que significa isso? É aquilo que a gente diz assim, ó. Você vai até um ponto, você vence até um ponto, você vive coisas, mas tem coisas que você deixa lá. Tem coisas que você permite que continue do mesmo jeito. Tem problemas que você permite que parece que, não, mas isso aí está aí há tanto tempo, isso aí, meus avós passavam, meus pais passaram, eu também, a minha família também, e a gente vai permitindo que coisas permaneçam da mesma forma. Quer dizer, eles consultaram a Deus, a obediência seguida de negligência. A obediência não foi radical. Juízes 1:21. Já os benjamitas, vamos lá, diga comigo, já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Agora, os benjamitas já não é que nem conseguiram, já deixaram mesmo. Bispo, não estou entendendo nada do que o senhor está falando. Tá? Tá sim. Tá sim. Quando a promessa está lá, as 7 nações seriam expulsas, eu os exterminarei, eu arrancarei do meio de vocês, 7. Diga, bênção completa. 3, 4, 5 não é bênção completa. Deixar 1, 2 não é bênção completa. Você já aceitar, já os benjamitas deixaram. Aqui não é indicação nem que tentaram. Nem tentaram. Uns não conseguiram, outros nem tentaram. Diga comigo, uns não conseguiram, outros nem tentaram. Lembra, traz isso para o nosso dia a dia. Uns realmente não conseguiram, que não colocaram a força, não foram obedientes,
Obediência radical não conseguiram, outros nem tentaram. Deixa aí, vamos deixar eles aí. Deus espera de nós obediência completa. Gente, a história de Judá e Benjamim nos lembra que vitórias incompletas não são vitórias de verdade. São adiamentos de decisões que mais cedo ou mais tarde precisarão ser resolvidos. São coisas que a gente vai adiando, vai deixando, parece que não tem problema, mas o problema é que essas coisas se voltam contra nós. Mais dia, menos dia, se volta contra nós. Então, olha o perigo de conviver com jebuseus, que quer dizer espirituais, com hábitos, pensamentos ou influências que Deus já ordenou que removêssemos, né? Seja por falta de poder, dependendo da força do nosso braço, ou... Lembra, as últimas semanas eu mostrei para vocês aqui o ciclo da realidade? Sim ou não? Lembra? Vai lá, 1, 2, 3 e... Então, qual que é o problema disso aqui? É que o que eu vejo, eu crio no meu mundo. Se eu criei no meu mundo, que é o meu mundo interno, a minha mente, a minha mentalidade aprendeu a pensar de uma maneira, a minha mentalidade é desistente, a minha mentalidade é pessimista, a minha mentalidade é vitimista, a minha mentalidade, ela não é perseverante, eu sou inconstante, então eu vou fazer e ter resultado desse mundo. Só que lê aquela primeira frase lá em cima. Por que o ciclo da realidade? Porque sai de lá, vem aqui, tem um risco seguindo aqui de volta, e começa tudo de novo. Então eu continuo vendo a mesma coisa, eu continuo criando no meu mundo a mesma coisa, e eu continuo sendo, fazendo e tendo o mesmo resultado, porque eu não mudei o que eu vejo, eu não mudei o que está entrando dentro de mim, eu não mudei o meu mundo interno, o mundo da minha fé, a minha mentalidade, eu não mudei, continuo sendo, fazendo e tendo o resultado, e fica esse ciclo interminável que não termina. Você vê muito isso em Juízes. De novo fazia o que Deus reprove, Deus entregava nas mãos dos inimigos. Novamente fazia o que Deus reprove, Deus os entregava novamente nas mãos dos inimigos. Aí eles se arrependiam e buscavam o socorro de Deus. De novo Deus os entregava nas mãos dos inimigos. E ficava esse ciclo aí que não para. E qual é o problema disso? O problema disso é que nós vamos chegar a uma definição. Deixa eu ler só mais 2. O anjo do Senhor subiu de Gilgal para Boquim e disse: tirei vocês do Egito. Eu os trouxe para a terra que prometi com juramento que daria aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora eu lhes digo: não expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar, todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Agora já o anjo já vem e já dá um recado diferente. Olha, quanto tempo faz que Deus falou com vocês, eu tenho vindo com vocês, eu tenho estado com vocês, agora vocês não obedecem, vocês não seguem, vocês não têm obediência radical. Agora também eu não desaposto mais do meio de vocês, vai ficar aí no meio de vocês, vai ser uma armadilha para vocês. Tem coisas que são armadilhas.
Tem ou não tem, gente? Você já prestou atenção que tem coisas que travam a gente e chega inofensivamente na vida da gente, bem inofensiva, como se não tivesse problema nenhum, e de repente aquilo é uma armadilha para a gente? Já prestou atenção? Sim ou não? Agora, qual é o ponto? O ponto é, vamos resolver o problema então? Vamos ver se o problema tem solução ou não tem solução. Tem. Que aí é o espírito que nós precisamos entender. Aonde está? Quem eu sou na Bíblia? Que personagem eu sou? A quem eu me assemelho? A quem eu me inspiro na Bíblia? Vamos ver se tinha solução. Representantes de todas as tribos foram dizer a Davi, em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu que liderava Israel em suas batalhas, e o Senhor te disse: você pastoreará o meu povo Israel e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro de Davi em Hebrom, e ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi a rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. E Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo o reino, e Judá 33 anos. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. Vamos lá, repita isso comigo. Diga: o rei e os seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. Então presta atenção. Qual foi a primeira vez que você ouviu falar dos jebuseus? Lá em Êxodo, correto? Aí eles vêm subindo de Êxodo, vêm para Josué, está lá os jebuseus lá. Aí eles vêm para Juízes, está lá os jebuseus lá. Aí vem para os reis está lá. Saul foi levantado rei de Israel, e o jebuseu está lá, ocupando o coração do reino. Está lá em Jerusalém, onde era Jerusalém, está lá ocupando. Está tão, olha, você viu? O coração do reino está lá. Aí você olha uma pessoa quando tem o espírito certo, o espírito de Deus. Quando Davi foi ungido rei, a primeira ação de Davi foi pegar os soldados, já marchar para onde? Para Jerusalém, para desapossar os jebuseus, para fazer aquilo que ninguém fez, para fazer aquilo que ninguém, olha que lindo. Os jebuseus disseram a Davi, olha que lindo, e os jebuseus disseram a Davi, diga comigo em voz alta: você não entrará aqui. Quantas vezes nós ouvimos, ou você ouviu palavras como esta? Você não entra, você não consegue, você não chega lá, você nunca terá esse salário, você nunca vai andar nesse carro, você nunca vai morar, você nunca será um empresário, você nunca. Sabe com que tupete falaram para ele? Você nunca vai entrar aqui. Sabe por quê? Ninguém nunca entrou, por que você vai entrar? Outros que já vieram antes de você não entraram, por que você vai entrar? Você está achando que você é o primeiro a tentar? Você nunca vai entrar aqui. Diz assim: você nunca entrará aqui. E mais, olha o deboche: até os cegos e aleijados podem se defender de você. Vamos lá em voz alta, 1, 2, 3, diga: eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Vamos lá, 1, 2, 3, mais alto, diga: mas Davi conquistou a fortaleza de Sião. Diga que veio a ser chamada cidade de Davi. Olha que diferença. A mesma coisa, você nunca entrará aqui. Entrou por aqui, saiu por aqui. Davi entrou e conquistou, ponto e acabou. Está entendendo ou não?
Está pegando o espírito ou não? Pode ninguém ter, diga comigo, pode ninguém ter conquistado. Diga, mas eu vou conquistar. Diga, pode ninguém ter entrado. Diga, mas eu vou entrar. Esse é o espírito. Naquele dia, disse Davi: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. É por isso que dizem: os cegos e os aleijados não entrarão no palácio. Diga comigo, Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a do quê? Cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade, desde os muros de arrimo. Diga comigo em voz alta, diga: e foi-se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. Por que foi se tornando cada vez mais poderoso? Por que foi se tornando cada vez mais poderoso? Gente, eu não sou contador de história. Eu não sou contador de história. Eu repito, só tem uma maneira de sua vida mudar. Se isso não mexe com você, e se não mexe nas suas entranhas, e você não começa a viver isso, você não sai do lugar. Se você não possui isso, se você não prega para você, se você não faz declarações sobre a tua vida, olha que coisa incrível, diga comigo: e foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. Diga, fala o teu nome. Qual é o teu nome? Diga, e foi se tornando cada vez mais poderoso, porque o Senhor está com ele. Diga seu nome, diga fulano, você se tornará cada vez mais poderoso, porque o Senhor dos exércitos está com você. Diga mais uma vez, fala teu nome, diga Maurílio, você se tornará cada vez mais poderoso, porque o Senhor dos exércitos está com você. Isso é tão lindo. Você vê que é o que Deus espera de nós, né? E você vê que é o que as pessoas buscam. O texto diz assim na sequência: pois depois Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação, que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza de que o Senhor confirmara como rei de Israel e que o seu reino estava prosperando por amor de seu povo Israel. Você vê que o rei olha para aquele cara, vê que aquele cara fez o que ninguém fez. Aquele cara desapossou os jebuseus. O rei vem e traz tudo o que precisava, traz pedreiro, carpinteiro, traz madeira, traz e constrói um palácio para Davi. Eu quero abençoar esse cara. Eu quero ter uma aliança com esse cara. Porque esse cara é de Deus. Prega para você. Tem esse espírito ousado, corajoso. Aí eu pergunto assim, ó. Será que era tão difícil assim, ou faltou alguém com o espírito certo? Por que lá, desde Êxodo, por que vem para Josué, por que vem para Juízes, vem para Samuel, ninguém entrou e tomou posse, agora Davi vem, entra e toma posse? Uma questão de fé, uma questão de espírito. Fé e coragem andam juntas. Davi era um adorador. Davi era um verdadeiro adorador, vivia em comunhão com Deus. Por isso que ele tinha tamanha convicção.
Ele sabia, tinha uma promessa na vida dele e ele não abriu mão da promessa. Você tem que acreditar. Por isso que eu digo, tira as coisas que traz mente acusada. Tira as coisas que roubam a sua ousadia. Tira. Pregue para você. A palavra está aqui, são promessas. Você vai entrar onde ninguém... Quantas vezes você é atacado? Nós somos atacados. Como é que nós combatemos esses ataques mentais? Quantas vezes você ouviu essa voz? Você nunca vai ter. Você nunca vai entrar, você não consegue. Quantas vezes você já ouviu isso? Não precisa responder para mim, não. E vou mais, muitos são atacados hoje. Você não vai conseguir. Você nunca vai chegar lá. Você nunca vai ter o salário que você imaginou o que você deseja ter. Você não vai andar jamais no carro que você acha que você vai ter um dia. Não é para você. Você nunca vai ter teu negócio. Quando os jebuseus disseram para Davi, você nunca entra. Eles acreditavam que Davi não ia entrar mesmo. Você leu comigo, eles acreditavam. Só que o texto simplifica. Ele já é direto, mas Davi entrou e conquistou. Ponto. Está entendendo? Davi entrou em... Ninguém conquistou, mas ele conquistou. E é tão forte que vem lá de Êxodo, nem no tempo de Josué conquistaram. O rei Saul não conquistou, mas Davi, quando foi empossado como rei, ele já marchou para lá. Eu vou desapossar, diga comigo, o coração do reino. Tem uma coisa incrível que diz assim, ó. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos, diga comigo, não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir o quê? Para destruir o quê? Fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Diga comigo em voz alta, diga aí, levamos cativo todo pensamento para que ele obedeça a Cristo. Espera aí, nós destruímos as armas com as quais lutamos não são humanas. Se as únicas armas que você acha que você precisa para vencer são armas humanas, já faliu, já fracassou. Elas são espirituais, são armas espirituais, oração, jejum, profetizar, se revestir, prega para você, fale com ousadia. Pode ninguém ter entrado, mas eu vou entrar. Pode ninguém ter conquistado, mas eu vou conquistar. Ah, mas na sua família ninguém conseguiu, mas eu vou conseguir. Na minha família pode ninguém ter conseguido, mas eu vou conseguir. Eu sou aquele que vai fará a diferença. Amém? Ah, como você conseguiu? Minha fé. Minha fé. Eu creio. Fortalezas são padrões mentais, mentiras arraigadas, feridas emocionais, vícios que se instalam na nossa mente, resistindo à vontade de Deus. Quer dizer, às vezes vem, peraí, mas por que eu sou diferente? Por que na minha vida será diferente? Por quê? Quem acompanhou minha live hoje? Se você não acompanhou, vai lá assistir, vale a pena. O que você pode esperar de uma pessoa? O que você pode esperar de uma pessoa que já no útero da mãe, no ventre da mãe, já é rejeitado, não sabe nem quem é a mãe, já foi dado para adoção no nascimento?
Aí quem adotam são pais disfuncionais, o pai é alcoólatra. Só brigas, quebra-pau, agressões, violência. Aí quando ela está completando perto de 18 anos, o pai fazendo aquele terrorismo para destruir com a sua parte emocional. O pai disse: eu vou me matar e a culpada vai ser você. Eu não sei se vocês entenderam que o pai se matou. Entenderam ou não? Eu vou me matar e eu quero que você veja para você nunca mais se esquecer. E o pai ligou para ela, ficou no telefone e se matou. Aí se você olha para uma pessoa dessa, já rejeitada no ventre, já foi dada, imagina a descarga ou a carga que essa pessoa recebeu já no ventre, dada como adoção, vai para um lar disfuncional. Aí é gerada, criada nesse lar totalmente abusivo. E aí, para completar, o pai diz: você vai carregar essa coisa, eu vou me matar e você saiba que você é responsável. E se matou com ela no telefone. Aí a gente poderia dizer assim: não, essa pessoa ela tem razão para ser uma pessoa desequilibrada, essa pessoa tem razão para viver tudo. Não, não tem não. Nós vamos ser quem nós quisermos ser. Nós vamos seguir os exemplos que nós quisermos seguir. Ah, mas nem todo mundo tem oportunidade, todo mundo está ouvindo falar de Cristo. Todo mundo, é uma decisão que a gente, espera aí, eu não vou terminar minha vida azeda, amargo, eu não vou terminar minha vida nesse fundo de poço, não, eu vou mudar, eu vou curar meu destino, eu vou mudar minha história, eu vou mudar, eu vou construir uma história completamente diferente, eu vou construir. Eu posso viver uma história completamente diferente, ter uma história de sucesso, e hoje pode estar ajudando pessoas, ajudando a curar pessoas, curando o destino de pessoas. Isso não é lindo? Sim ou não? Sim ou não? Bispo, mas não é fácil, crescer não é fácil, mas quem disse que seria? Quem disse? Nosso maior problema é a gente conseguir ter um foco. A nossa maior guerra começa conosco. Nossa maior guerra começa aqui. Agora volta aqui, meninas. Nossa maior guerra começa aqui, ó. O que significa isso aqui? O que é? E começa onde? Onde está isso? Aqui dentro. Ó. Aqui dentro. Porque se no meu mundo eu me vitimizar, a gente começa a pregar para a gente, contar uma história para a gente, né? Mas eu tenho razão para viver assim, vou falar por mim, né? Eu tenho razão para estar passando por tudo isso. Fui criado num lar disfuncional. Meu pai só me xingava. Meu pai me chamava de vagabundo que ia me matar. Meu pai queria me matar de todas as formas. Já tentou me atirar. Eu só vi meu pai batendo na minha mãe, agredindo minha mãe. Eu podia ser o quê? Eu só podia ser isso. Eu faço isso por causa disso. Eu tenho isso por causa disso. Está entendendo que todo mundo tem uma história? E você vai acreditar na história que você estiver contando para você? Hã? Você vai acreditar na história que você está contando para você. No mundo que você criou. Realmente, para muita gente foi muito duro. Muita gente passou pelo que não gostaria de ter passado. Viveu o que não gostaria de ter vivido. Mas teve poder de reação e curou o seu destino. Mudou-se a sua história. Davi é o exemplo disso. Davi é o grande exemplo disso. Porque vocês sabem muito bem que de 8 irmãos, ele era o 8º. Ele nem chamado para a reunião, que a reunião estava acontecendo por causa dele, ele nem chamado, nem comunicado ele foi.
Literalmente, é o único filho que o pai não deixou chamar. O único. Então já poderia começar ali, né? Meu pai não me ama, meu pai... Por quê? Meus irmãos todos estão lá e meu pai... Só eu fiquei de fora. A gente tem muita história para contar, gente. De vez em quando a gente precisa ter a coragem de falar umas verdades para nós. É verdade ou não é? Sim ou não? Virar para a gente e falar assim, vou falar para mim, tá? Marmanjo, virar homem tem postura de homem. Você não é vítima, não. Você pode construir uma história diferente. Foca na coisa certa. Se levanta, se fortaleça em Deus. Você não tem quem te apoia? Se Deus é por você, quem será contra você? Você não teve pai? Pai nosso que está nos céus. Você não teve ajuda? Deus disse, eu te ajudo, eu te esforço, eu sou com você. Não teve amor? Nem anjos, nem demônio, nem principados, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem comprimento, nada nos separar do amor de Cristo, no amor de Deus que está em Cristo Jesus. Estou dando respaldo bíblico. Por isso que nós precisamos pregar para nós. Está revestido a palavra para pregar a mensagem certa, senão nós vamos acreditar em mentira. Nós vamos acreditar em mentira. Deus não me ama, Deus me colocou nesse mundo para sofrer. Mentira. Mentira, Ele quer fazer de você o improvável. Ele quer fazer de você o menor na família, o maior. Aquele que tinha tudo para não ser nada, Ele quer fazer de você o maior, para a glória dEle. Ele quer que se cumpra na tua vida a palavra dEle. O que ninguém conseguiu, você vai conseguir na graça dEle. Agora, você precisa falar com você e pregar para você. Não é difícil para mim, não é difícil para mim coisa nenhuma. Não é nada mais difícil para mim, porque senão eu vou acreditar nessa mentira, eu vou acreditar nesse mundo, que é mais difícil para mim, que eu não tenho o suficiente. Eu tenho, fui criado por Deus, Deus não faz acepção de pessoas, eu sou como qualquer outro, Deus vai me dar graça, a graça é dEle, a unção é dEle, o Espírito é dEle, Ele vai colocar o Espírito em mim, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fique em pé, por gentileza. A Bíblia não diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Sim ou não? Por isso que nós precisamos nos levantar. Espera aí, o que é esse Jebuseu? Pode ser um pensamento, pode ser um sentimento, pode ser algo que permanece na minha vida que eu já deveria ter desapossado faz tempo. Que muitas vezes zomba de mim. O quanto eu quero vencer. De vez em quando nós precisamos falar assim, ó. Vamos mais duro agora? O que eu quero mudar na minha vida? Qual o meu nível de foco para mudar isso? Qual o meu nível de foco? Eu vou me focar no quê? Vou tirar distrações. O que rouba o meu tempo? O que rouba a minha atenção? O que impede que eu esteja alimentando a minha fé? O que impede que eu toque o coração de Deus? Porque eu quero tocar o coração de Deus. Vou tirar as distrações. Vou tirar toda a distração. O que são essas distrações? Anota. Você vai descobrir. O que são as distrações? Que te impede de estar focado. Focado naquilo que vai trazer crescimento à sua vida, vai te ajudar você a alcançar o objetivo que você quer. Eu vou tirar todas essas distrações. Está roubando o meu tempo, está roubando minha vida.
eu vou limpar o coração do reino. Jebuseu não vai continuar aí. Eu vou limpar o coração. Vou desapossar cada um. Deus quer te dar vitórias, você precisa ir além. Diga, Deus quer me dar vitórias, mas eu preciso ir além. Você já prestou atenção que apesar de você ter vencido muitas batalhas, muitos ainda mantêm guerras de estimação? Tem situações aí que são como aquela guerrinha de estimação. Tempos em tempos eu estou ali enfrentando ela no meu coração. Não, tem coisa que tem que ser definida, resolvida de uma vez. Tem coisas que nós precisamos nos levantar e falar assim, ó, chega. Eu acredito. Eu tenho visto quantas pessoas têm superado, têm vencido, por que eu não vou vencer? Meias vitórias não é vitória completa. Estabeleça isso dentro de você, eu quero vitória completa. E se algo ainda tem poder no seu coração, isso não é vitória completa. Está entendendo ou não? Sim ou não? Não, eu quero uma vitória completa. Deus tem coisas novas para a sua vida. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Olha que coisa linda. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Davi foi aquele homem, sabe, isso mexe comigo, me impacta. Pensar que o que vem desde lá de Êxodo, que ninguém conseguiu, chega Davi e conquista. Essa é uma das razões pela qual esse homem é chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele acreditava. Ele acreditava. Uns não conseguiram, outros nem lutaram, deixaram. Ah, deixa aí, não está me incomodando não, deixa aí. Só que os jebuseus zombavam deles. Os jebuseus eram uma armadilha para eles. Aí chega Davi, com esse espírito determinado. Que palavra linda, né? Você não entrará aqui. Até os cegos aleijados, porém, podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria. Diga comigo, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Aí lá no 9 diz, Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. E foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. Vamos lá, vai lá em voz alta, eu vou dar um embalo aqui para a nossa oração e ela ser uma oração fervorosa. Diga comigo, fala o seu nome, se tornará cada vez mais poderoso, porque o Senhor dos exércitos está comigo. Fala o seu nome, diga, eu me tornarei cada vez mais poderoso, porque o Senhor dos exércitos está comigo. Agora vai na fé e vai dizer tudo aquilo que você vai conquistar, em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que você vai conquistar, tudo aquilo que o diabo já bombardeou a tua mente, dizendo, olha, você não vai conquistar, você não vai vencer, você não terá isso, você não terá aquilo, e você vai dizer, eu vou conquistar, eu vou além, eu vou me tornar cada vez mais poderoso, eu vou crescer cada vez mais. Aonde muitos não entram, eu entrarei. Aonde muitos não têm vencido, eu vou vencer, em nome
nome do Senhor Jesus. O que é difícil para muitos é fácil para mim, em nome do Senhor Jesus. Fala o teu nome, diga: fulano, você vai se tornar cada vez mais poderoso, você se tornará cada vez mais poderoso, porque o Senhor dos exércitos está com você, o Deus dos exércitos está com você. Você vai se tornar cada vez mais, você vai muito além, você vai crescer muito mais do que tem crescido, você vai conquistar muito mais do que tem conquistado, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro com ela, Senhor, eu declaro em nome de Jesus, eu declaro aquilo que falaram que ela não terá, aquilo, meu Deus, as guerras que ela trava internamente, meu Deus, essas vozes que vêm muitas vezes e diz que ela nunca terá, que ela nunca conquistará, ela não vai ter a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, o negócio dos sonhos, ela não terá o faturamento dos sonhos, em nome do Senhor Jesus. Eu oro com ela, meu Deus, que caia esse Jebuseu por terra, que caia esse espírito de fracasso por terra, esse espírito da miséria por terra, esse espírito da vergonha por terra, em nome do Senhor Jesus. Ela terá, ela conquistará, em nome do Senhor Jesus. Eu oro com ela, Senhor, eu oro, ela se tornará cada vez mais abençoada, cada vez mais abençoada, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, declara com fé e diga: em nome de Jesus, será na minha vida um mês melhor do que o outro, eu vou crescer a cada mês, a cada ano, será um mês melhor do que o outro melhor do que o outro, em nome do Senhor Jesus. Diga: em nome de Jesus. Vai, Senhor. Honra, Senhor. Honra. Hoje é dia de Jebuseus ser desapossados. Hoje é dia dos Jebuseus ser desapossados da sua vida. Pensamentos, sentimentos. As armas com as quais lutamos não são humanas, mas são espirituais. Elas são espirituais. Em nome do Senhor Jesus, declara: portas novas vão se abrir para mim. Eu vou entrar em lugares novos, eu vou conquistar territórios novos, eu vou conquistar clientes novos, eu vou conquistar em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, é uma conquista de territórios, e eu vou conquistar territórios maiores, em nome do Senhor Jesus. Diga, em nome de Jesus. Eu oro com ela, Senhor. Eu oro, meu Deus, e declaro ela conquistando territórios maiores, ela expandindo, crescendo, avançando. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, envia que ela seja uma espécie de Davi, que ela seja uma espécie de Davi. Eu declaro que ela seja uma espécie de Davi. Meu Deus, não importa se outros não conseguiram, se outros não conquistaram, não importa, meu Deus, que ela seja uma espécie de Davi, que ela chegue e conquiste aquilo que falaram que ela não poderia conquistar, aquilo que o próprio diabo bombardeou na mente de muitos, meu Deus, dizendo que ele nunca viveria, nunca entraria, nunca conquistaria coisas que era o sonho, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, num ato de fé, eu quero que você repreenda comigo. O que representa esse Jebuseu? Pensamento, sentimento, medo. Medo de não vencer, medo de não crescer, medo de não prosperar, medo de não dar conta de sanar os compromissos, medo de não viver aquilo que sonha viver, medo. Isso é um Jebuseu. E você tem que combater isso da sua vida. Você tem que repreender isso da sua vida. Pensamentos, sentimentos que vai criando fortalezas dentro de você. Porque se você vai aceitando isso, sabe o que acontece? Daqui a pouco você nem luta mais. Daqui a pouco você não tem coragem de fazer uma oração mais. Porque você está lá igual os benjamitas. Já nem luta mais. Já nem reage mais. Não aceite mais. Eu quero que num ato de fé você coloque a mão na sua cabeça como se fosse na sua mente. E você vai dizer assim: ó, estou desapossando hoje esse pensamento, esse sentimento, essas vozes que muitas vezes ela ecoa na minha mente, esse medo de não vencer, esse medo de não crescer, esse medo de não prosperar, essas palavras que bombardeiam a minha mente. Em nome do Senhor Jesus, eu quero repreender agora da minha vida todo pensamento, todo sentimento, em nome do Senhor Jesus, toda influência
resistência, toda palavra que foi liberada contra a minha vida, toda carga que foi liberada contra a minha vida, eu rejeito agora em nome do Senhor Jesus. Fala com autoridade cada palavra, cada pensamento, cada sentimento, e diga assim com toda a fé, diga em nome do Senhor Jesus, diga em nome de Jesus, eu repreendo a minha vida agora, em nome de Jesus. Tire a mão e diga, em nome de Jesus, diga, em nome de Jesus, diga. Volta a mão na tua mente e diga em nome do Senhor Jesus. Diga onde muitos não conseguem, diga eu vou conseguir. Aonde muitos não entram, diga eu entrarei. Diga em nome do Senhor Jesus. Diga minha mente é um celeiro de ideias poderosas. Diga vai sair coisas grandes de dentro de mim. Diga sairão tesouros de dentro de mim. Diga eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso. Se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Diga operando Deus na minha vida, ninguém pode impedir. Diga eu creio em nome do Senhor Jesus. Diga eu me tornarei cada vez mais poderoso, porque o Senhor dos Exércitos é comigo. Diga eu me tornarei cada vez mais poderoso, cada vez mais vitorioso, porque o Senhor é comigo, em nome do Senhor Jesus. Diga na minha vida, diga portas se abrirão, diga um mês será melhor do que o outro, o outro melhor do que o outro, diga aí um ano será melhor do que o outro. Diga pela minha fé, diga eu vou caminhar como está escrito, de glória em glória e sempre para uma glória maior. Diga esta é a minha fé, porque operando Deus na minha vida, ninguém pode impedir. Coloca a mão no seu coração, por gentileza. Chega. Você pode. Você pode. Tem graça, tem unção, tem favor. O Espírito é de Deus, a unção é de Deus, o poder é dele. Nós começamos por uma leitura. Deus pode tornar, Deus levanta do pó e põe assentado em meio aos príncipes. Deus vai te colocar em mesas que você nem imagina. Acredite nisso. Você vai assentar em mesas que você nem imagina. E quando você chegar lá, você vai lembrar: só Deus poderia me colocar aqui. Só Deus poderia me colocar aqui. Eu sozinho não poderia ter chegado aqui. Ele vai fazer isso. Em nome de Jesus. Acredite, se levante na fé. É essa vida que Ele tem para você. Pega o teu propósito e levante, diga isso com fé. Vou levantar os muros. Os muros. Edificar os muros de uma nova vida. De felicidade. Vai, diga com fé. Diga, vou levantar. Os muros. Os muros. Os muros, edificar os muros de uma nova vida, de felicidade. Com esse propósito nas mãos, diga tudo que você colocou no propósito 52 dias. Tudo
tudo que você colocou aí vai se materializar, vai acontecer. É tempo de restauração na sua vida, é tempo de restituições na sua vida, é tempo de recuperar tudo aquilo que foi tirado de você, é tempo, em nome do Senhor Jesus, de avanço, de progresso. Eu declaro, Senhor, sobre a vida dela, tudo que ela colocou no propósito dos 52 dias, é tempo de restauração, Senhor, é tempo de restituição, meu Deus, é tempo de mudança. Eu declaro esta unção sobre a vida dela. Abençoe, Senhor, abençoe todas as áreas, abençoe, meu Deus, Senhor, abençoe o trabalho, abençoe os negócios, abençoe os clientes, abençoe a obra das mãos, abençoe a família, abençoe, meu Deus, a saúde, abençoe tudo, meu Pai, todas as áreas da vida dela que sejam abençoadas, em nome do Senhor Jesus, é o que eu declaro. Levante as suas mãos, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Que palavras como Samuel, como Salmo 113, que Deus te levante, que Ele te coloque assentado em lugares que você nunca imaginou. Você vai entrar com uma unção que estava sobre Davi. Davi conquistou o que ninguém conquistou, o que ninguém conseguiu antes. Que esta unção esteja sobre a tua vida, que haja uma unção que te impulsiona, que te empurra, que te leva a avançar, sabendo que você tem graça para isso. Você vai alcançar promessas, vai viver cumprimento de promessas, em nome do Senhor Jesus. Que você se torne cada vez mais forte, mais poderoso, e que a sua vitória seja completa, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro vitória completa, eu declaro vitória completa sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, diga: eu recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Diga: a minha vitória será completa, para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém?